Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje mais uma aula de Direitos Humanos. Na semana passada eu coloquei para vocês na nossa plataforma de aula o conteúdo da aula passada e também uma outra postagem sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos. Estão lembrados? Conseguiram acessar o anexo? Eu preciso que vocês me deem um feedback, que vocês me retornem se estão entendendo as aulas, se esse sistema está legal, se não está, se estão com dúvidas, se não estão. Porque senão eu fico aqui sozinha, sem saber se vocês estão entendendo o que estou falando. Eu pedi que vocês tivessem a declaração e atenção. Se você jogar no Google Declaração Universal de Direitos Humanos, vai aparecer várias matrizes. Não, eu não quero. Eu quero só essa matriz que eu mandei para vocês, tá legal? Que ela abre com a primeira página em azul, escrita Declaração Universal de Direitos Humanos, aí parte para o preâmbulo e depois na sequência vem os artigos. Vocês observaram nessa declaração que os artigos não são iguais à nossa legislação usa. O nosso sistema usa. Nós usamos artigos com números, numeral. Aí nós usamos incisos com números em romano. Parágrafos também em numeral e alíneas em letras minúsculas. Quando se fala num documento internacional, ele vai usar o número do artigo em número romano. E o que seria o nosso inciso? Ele vai usar em numeral, número 1, 2, 3. Então, tem alguns artigos que é só o artigo. E outros que tem o artigo que é o caput, a parte central, e depois ele tem os incisos que estão em numeral, número 1, 2, 3 e assim vai. É porque este documento, embora esteja escrito em português, ele é um documento internacional. A sua versão original não foi na nossa língua. Ele foi traduzido para que nós brasileiros pudéssemos entender. E hoje a nossa aula é sobre este documento. E eu vou pedir um trabalho para vocês sobre este documento. Olha, eu não sei honestamente qual que é o sistema de avaliação que a faculdade vai decidir, porque acredito que ainda se estendem por mais alguns dias ao nosso isolamento social. Então, em humanos, como vocês já fizeram o questionário da ONU, que ainda não entregaram, e ainda vão fazer esse trabalho que eu vou pedir agora, nós podemos tentar concentrar estes trabalhos, se vocês fizerem tudo certo, com uma nota da sua prova. Então, é legal que vocês, quem não fez o questionário sobre a ONU ainda, se antecipe, faça. Aliás, já era para estar pronto, né? Desde o dia 18 de março, que era o dia da entrega. Aliás, 11 de março, vocês tiveram uma palestra. Depois, dia 18 de março, começou já essa questão do isolamento social, que a classe não foi. E na semana seguinte, a gente começou a mandar para vocês as aulas em vídeo, inicialmente pelo WhatsApp e depois aqui pelo Kitutor. Então, quem não fez ainda esse questionário da ONU, que entrou depois, ingressou depois na faculdade, pegue com seus colegas as questões que eu solicitei e faça, porque talvez eu possa utilizar a nota desse instrumento para utilizar como nota de prova. E tem agora este trabalho, que é um trabalho relativamente extenso e demorado, que eu também posso considerar como uma nota para vocês em direitos humanos na prova, caso não aconteça a prova, tá legal? Então vamos lá. O que é a declaração? Primeiramente, existe um sistema internacional com dois objetivos: a promoção e a proteção dos direitos humanos. E dentro desse sistema internacional existem alguns documentos que fazem com que se instale este sistema. E dentre estes documentos está a DUDH, Declaração Universal de Direitos Humanos. Nós conversamos algumas vezes em sala de aula sobre o quanto foi importante, o quanto serviu de marco fundamental para o desenvolvimento das garantias de direitos humanos as duas grandes guerras.
depois da Primeira Guerra e depois da Segunda Guerra. Significativamente na história, após a Segunda Guerra, é que surge, né, como vocês viram lá, surge a ONU, logo na sequência, e com o surgimento da ONU, surgem as Assembleias Gerais, começam a se discutir os assuntos de maneira internacional, de forma que cada líder de cada país pudesse levar os problemas que são comuns a mais de um país, e assim pudessem nascer os documentos internacionais. Então, em 10 de dezembro de 1948, lá no Conselho Econômico e Social da ONU, na Assembleia Geral da ONU, na terceira sessão ordinária desta data, nasceu a Resolução número 217-A. Essa Assembleia Geral aconteceu em Paris, na França, nessa data de 10 de dezembro de 1948, aonde na terceira sessão ordinária daquele dia nasce a Resolução 217-A, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos. Nessa ocasião se comemorou muito, porque é uma vitória muito grande, principalmente na órbita internacional, quanto à defesa dos direitos humanos. Por quê? Como está escrito em azul aqui na sua lousa, para você não esquecer. A Declaração Universal, ela não é um tratado, tá? Ela é uma recomendação de princípios. Então, a partir desse momento, término da Segunda Guerra, todos os países se movimentando para conseguir se reerguer, se levantar, dar sustento à sua população para conseguir reconstruir o que foi destruído pela Segunda Guerra. A ONU nasce com o objetivo de ser mediadora entre os países, que eu já disse para vocês, são chamados de Estados-membros, ou países signatários. Mas a ONU não é um governo, ela não pode interferir na soberania de cada um desses países. Mas como mediadora, ela precisa criar mecanismos que cada líder de cada país tenha a obrigação, assume um compromisso internacional e tem a obrigação de trazer o que está dentro daquele conteúdo para dentro do seu sistema legal. Estão lembrados da última aula que eu ensinei para vocês como nasce um decreto legislativo oriundo de um tratado? Então, é isso que eu estou falando. Nessa ocasião, houveram diversas reuniões de diversos líderes. Na época, era extremamente necessário que nascesse um documento que desse garantia ao indivíduo, certo? Que as pessoas fossem respeitadas, que de fato o princípio da dignidade da pessoa humana fosse a palavra de ordem. Então, depois de várias reuniões, de várias discussões, diversas minutas, nasce esse documento, que não é um tratado, é uma recomendação de princípios, chamado Declaração Universal de Direitos Humanos. E nessa declaração se trouxe aqui um consenso internacional daqueles países que o assinaram, que é o que a gente chama hoje de soft law, quando os países, internacionalmente falando, entram num consenso de algo que eles se comprometem com a comunidade internacional que vão cumprir, e este cumprimento acontece trazendo o que está escrito dentro deste documento para a esfera interna, para o seu sistema legislativo. Neste caso, preste atenção, como ele é uma recomendação, ele não traz obrigações jurídicas aos Estados partes. Assim como eu coloquei aqui, que ele não traz sanções ou violações, não traz. Recomenda-se que o país cumpra o que está escrito neste documento. E aí, não se traz obrigações jurídicas, mas é como se fosse assim, vamos imaginar no nosso âmbito do nosso viver. Uma roda de amigos, 10 amigos. Os 10 amigos se comprometem a fazer uma determinada coisa em determinado espaço de tempo. 2 deles não fazem. O que vocês vão sentir em relação a este amigo
que se comprometeu junto com os outros, ou seja, eram em 10, e não fizeram o que estava combinado. Seja qual forem as razões que fez com que ele não pudesse cumprir o que foi combinado, vai gerar um sentimento ruim, um sentimento desconfortável, um sentimento que não é nada bacana. Então, não se gera sanção, violação, penalidade, mas isso com certeza traria um desconforto a essa nova amizade, né? Porque a ONU foi criada logo após o final da guerra e se criou ali uma forma de se ter amizades internacionais entre os líderes de todos os países do mundo. Então, neste caso, não se gerou obrigações jurídicas e nem sanções ou violações, mas se coloca como base de tudo a dignidade da pessoa humana, baseada nos princípios da liberdade e da igualdade. Ah, professora, o que está escrito neste documento? Esta será a sua tarefa. A sua tarefa será, a princípio, ler o preâmbulo, que é aquela parte inicial, onde está dizendo o que está sendo decidido através daquele documento. Depois vocês vão ler todos os artigos, não são muitos, são 30 artigos. Vocês vão ler todos os artigos e através dessa leitura eu vou caminhar na próxima lousa e aí eu vou explicar para vocês o que é que vocês vão fazer, tá bom? Então, essa recomendação, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem natureza jurídica de resolução da ONU. Por isso que ela recebeu o número 217A. Ela nasce no sistema jurídico internacional como uma recomendação de natureza jurídica de uma resolução. Resolveu-se. Quais são os países que resolveram? Naquele momento, naquela sessão ordinária, lá na Assembleia Geral da ONU, estavam presentes 48 países que votaram favoravelmente. Mas 8 países que se absteram. Abster é não votar. Não sou nem contra nem a favor, eu sou do zero. Entre esses países estava a Arábia Saudita. Acredita-se que até a gente já sabe o porquê que eles não quiseram se manifestar nem sim nem não, né? Uma área de muito conflito, em especial na decorrência do petróleo e também nos problemas de conflitos religiosos, que perduram até os dias de hoje, infelizmente, né? Então, naquela ocasião, tínhamos aqui 48 países que votaram de maneira favorável, e entre eles está o Brasil. Como vocês viram naquele trabalho da ONU, desde que a ONU foi criada, o Brasil é um Estado-membro. Então, o Brasil também assinou a Declaração Universal de Direitos Humanos, deu seu voto favorável. 8 se absteram e não houve nenhum voto contra. Neste documento, vocês vão observar, por isso que eu pedi que vocês tivessem a cópia deles em mãos, tem 30 artigos. Eles estão separados por direitos. Então, do artigo 1º ao artigo 21, estão relacionados os direitos civis e os direitos políticos de cada ser humano na Terra. Dos artigos 22 ao 30, estão relacionados os direitos econômicos, sociais e culturais de todo ser humano que estivesse na Terra. Na verdade, como ela é uma recomendação, seriam os seres humanos que estão nestes países, que faziam parte dessa Assembleia naquela data. Então, na verdade, quando você separa os artigos dessa forma, é apenas para distinguir os direitos. Direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Esses direitos são universais, ou seja, cabe a toda e qualquer pessoa sem nenhuma discriminação. São indivisíveis, ou seja, é de cada ser humano, e são interdependentes. Por exemplo, nesta declaração, existem muitos direitos que foram consagrados. Dá uma olhadinha aí na sua própria declaração. Você vai ver que temos direito à vida, direito à segurança, direito à liberdade,
direito à propriedade, direito ao trabalho, direito à família. Vocês vão ler na leitura desses artigos que são direitos que estão envolvidos. Direitos de quem? Das pessoas. E esses direitos estão elencados em um documento que é um documento internacional. Um documento em que esses países, eles se comprometem, né? Esses mais de 50 países, se comprometem a trazer para dentro do seu sistema legal aqueles direitos elencados na recomendação. Então, o que é muito legal é vocês observarem que o que está escrito neste documento, que é da década de 40, ele é um documento muito atual, porque nos dias de hoje a gente ainda discute sobre eles. Bom, você deve ter marcado no seu caderno o que eu escrevi na lousa, por isso eu mandei as imagens, e agora eu quero que você faça uma pequena anotação, e depois eu vou continuar explicando como você vai fazer o trabalho. Então, coloquem aí. Estou neste ponto aqui da lousa, tá bom? A partir da Declaração Universal de Direitos Humanos, anotem, por favor. Só um pouquinho de ditados, tá bom? A partir da Declaração Universal de Direitos Humanos, a toda pessoa foi garantido o direito de. A toda pessoa foi garantido o direito de participar do governo do seu próprio país. Participar do governo do seu próprio país. Diretamente ou por meio de representantes. Então, participar diretamente ou por meio de representantes. Ok? Ponto na linha de baixo. A declaração prima pela liberdade pessoal, prima pela liberdade pessoal e pela igualdade, vedando discriminações de qualquer gênero, vedando discriminações de qualquer gênero. Ponto na mesma linha. Por isso, nela se configuram o direito à vida, vírgula, à segurança, vírgula, a proibição de prisões arbitrárias, a proibição de prisões arbitrárias, a presunção de inocência, a presunção de inocência, vírgula, a liberdade de ir e vir, a liberdade de ir e vir, outra, direito de propriedade, vírgula, liberdade de pensamento e de crença, liberdade de pensamento e de crença, mais a liberdade de opinião, vírgula, reunião e associação. Então, opinião, reunião, associação. Direito à nacionalidade, direito à nacionalidade, vírgula.
Liberdade para se casar. Liberdade para se casar. Vírgula. Direito à segurança, vírgula, à educação, vírgula, e à vida cultural. Ponto. Para as vítimas, na mesma linha, para as vítimas de perseguição, direito de gozar asilo em outro país. Para as vítimas de perseguição, direito de gozar asilo em outro país. Ponto. Na mesma linha. Direito ao trabalho, vírgula. Livre escolha do emprego, vírgula. Condições justas e favoráveis, de trabalho e proteção contra o desemprego. Então, no finalzinho, condições justas e favoráveis de trabalho e proteção contra o desemprego. Se vocês, tenho certeza que vocês vão ler, né, todo esse documento, até porque para fazer o trabalho que eu vou explicar agora, vai ser necessário fazer isso. Então, como você vai fazer este trabalho? A cada artigo da declaração, você vai me dar duas referências em alguns dos nossos diplomas legais. O que eu estou falando? Vocês já devem ter percebido pela leitura e pelo avançar das aulas de direito constitucional que muito do que eu estou falando, que contém este documento, está na nossa Constituição Federal. Sim, você vai achar referência para todos os artigos na Constituição Federal. Porque o compromisso internacional que o Brasil assumiu quando assinou esta recomendação chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos foi que tudo que tivesse escrito dentro dela, ele trouxesse para dentro do nosso sistema legal. Então, está pulverizado dentro do nosso sistema. Inicialmente, na nossa Carta Magna, tá? Tudo está lá. E aí, eu vou fazer aqui uma exigência. Eu vou escrever isso aí na hora de postar a aula, para que vocês não se esqueçam. Mas vocês sabem que o artigo 5º, ele vai ser o coração desse seu trabalho. Mas o caput, vocês só podem usar uma vez. Para fazer referência a esses artigos, como, por exemplo, artigo 1º, você vai ler e vai procurar referência sobre ele na Constituição Federal. E depois, você vai procurar referência sobre o que está escrito aí em outro diploma legal. Vamos dar um exemplo? O que falar de trabalho? Você procura na Constituição e vai procurar onde? Na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho. O que falar da família, do casamento? Você procura na Constituição e procura no Código Civil. O que falar do... Deixa eu ver aqui uma outra para mudar para vocês. O que falar de crime? Você procura na Constituição e vai procurar no Código Penal. O que falar da criança e do adolescente? Você procura na Constituição e vai procurar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu esperei um pouco para pedir esse trabalho para vocês, para que as aulas de Constitucional pudessem avançar. E assim vocês conseguirem trabalhar melhor na busca da sua própria Constituição Federal. Mas o que mais vai ajudar vocês a fazerem essa pesquisa é o índice que tem antes de começar cada um dos códigos.
Então, agora vocês já estão um pouquinho mais habituados a mexer no seu vade-mecum, não estão? Então, vocês sabem que antes de começar um diploma legal, tem um índice. Então, tem a Constituição Federal. Antes de começar o artigo 1º, tem o índice. Depois, vem o Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, e assim vai. Todos, antes de começar o código, ele tem um índice. Então, vocês vão estar procurando por palavras-chave. É no índice que você vai fazer a busca e vai conseguir encontrar a referência que eu quero que vocês localizem. Só que de jeito que é para fazer. Eu não quero que vocês façam através de cópia do artigo. Não, de jeito nenhum. De que jeito você vai fazer essa referência? Eu vou apagar esse pedaço aqui para poder explicar para vocês. Se você encontrou lá na Constituição Federal, olha, eu sei que alguns professores têm uma maneira de explicar para vocês para fazer referência legal. Eu vou explicar a minha e é essa que eu vou aceitar. Vamos supor que você encontrou a referência na Constituição, exemplo, tá bom? No artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal da República do Brasil. Tá legal? Aí você fez o restante da pesquisa. Artigo 1048 do Código Civil. Entenderam? Eu não quero que vocês copiem o artigo. Se copiar o artigo, está errado. Eu só quero a referência. E aonde você vai escrever? Quando termina o artigo da sua declaração, tem um espacinho. Tem embaixo, tem em cima, tem na lateral. É ali que você vai colocar 2 diplomas legais. Um, obrigatoriamente, será da Constituição. O segundo pode ser qualquer diploma legal. Por isso que eu falei para vocês que vocês irão fazer a busca pelo assunto. Exemplo, criança e adolescente, você vai achar na Constituição. Mas aonde tem mais informação? Tem no Código Civil e tem no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês podem procurar também tratados. Existe um tratado que vai aparecer muitão aí no seu vade-mecum, que é o Tratado de São José da Costa Rica. É um tratado sobre direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Este tratado, assim como a Declaração Universal de Direitos Humanos, ele está todo inserido dentro do sistema. Posso procurar decreto legislativo, professora? Pode, que são tratados que já foram incorporados no sistema legislativo. Ah, professor, está muito difícil. Difícil vai ser quando você começar. Portanto, hoje é dia 8 de abril, o dia da entrega deste trabalho, que se assim Deus permitir, será na primeira semana de maio. Eu não marquei a data, eu olhar no calendário do meu celular. Deixa eu dizer para vocês o dia que vocês vão fazer a entrega deste trabalho. A nossa primeira aula na semana de maio será numa quarta-feira, dia 6 de maio. Esse será o dia da entrega deste trabalho. Ah, professora, tem um mês, vou deixar lá para o final, vai dançar. Porque você vai gastar de 10 a 12 horas para fazer esse trabalho. Por quê? Vocês não estão muito familiarizados com o seu vade-mecum, então vai ter que aprender a mexer nele. Vocês ainda não estão familiarizados com tanta terminologia jurídica, então vão ter que fazer pesquisa. Eu estou à disposição lá no nosso aplicativo do KiTutor ou pelo WhatsApp, para que vocês possam fazer perguntas se estão fazendo o trabalho e estão com dúvida. Então, nisso a gente tem mais 3 a 4 aulas até chegar o dia da entrega, e aí vocês podem continuar caminhando nesse sentido, porque neste documento, o Brasil, que é aqui na parte da lousa, ele assumiu o compromisso de trazer para dentro do sistema legal tudo que está escrito dentro dessa declaração. Por isso,
eu quero que vocês matem a cobra, mostrem a cobra e o pau. Ou seja, você prove para mim que você pesquisou e tem certeza absoluta que tudo que está colocado dentro da declaração foi inserido dentro do nosso sistema legal. E eu provo para vocês que sim, o único artigo da declaração que vocês estão livres é o 30, que é o último, disposições finais para terminar a declaração. Esse aí você não precisa se preocupar. Mas do primeiro ao último, eu quero duas referências legais. Uma a Constituição e a outra qualquer outro diploma legal, ok? A entrega vai ser em sala de aula. Se no dia 6 de maio as aulas não tiverem voltado ainda, a gente prorroga a data, porque eu pretendo fazer deste trabalho uma parte da nota da prova AA, que vocês ainda iriam estar fazendo agora em abril, em decorrência do isolamento social não estamos fazendo, ok? Prestem bastante atenção na leitura e na pesquisa, porque vocês estarão livres para pesquisar. Pode pesquisar a lei complementar, que vem lá no finalzinho do seu vadimeco, mas vocês têm que estar presos ao assunto. No dia da entrega, nós vamos fazer um confronto entre o que vocês anotaram e o que realmente está certo, porque nós vamos conversar sobre isso em sala de aula, e vai ser um aprendizado muito legal. Vocês vão xingar até as 5 gerações de mulheres da minha família, mas fica sossegado que eu aguento. Então, não deixe para fazer esse trabalho na última hora, porque vocês vão gastar muitas horas de pesquisa. E mais uma coisa, tem alguns artigos que têm incisos em numerais. Não é 2 para cada um, tá bom? São 2 referências para cada artigo. Não importa quantos incisos eles tiverem, tá certo? Eu vou escrever também lá no nosso Kitutor o que é que estou conversando, mas eu acredito que explicar assim falando fica muito mais fácil. Para vocês entenderem quanto é importante este documento internacional. Ele é o primeiro que nasceu no meio depois de uma grande confusão, que foi restabelecer os países após a Segunda Guerra Mundial. Brasil, como eu disse a vocês, não foi tão significativamente afetado como aconteceram com os países da Europa, mas também sofreu, porque éramos naquela época, na década de 40, um país subdesenvolvidos. Hoje estamos na classificação de país em desenvolvimento, então a nossa economia ainda era muito frágil e dependia muito do comércio internacional para evoluir, e isso fez com que afetasse diretamente aqui. Principalmente é uma época de surgimento de muitas leis que vão regularizar aqui no Brasil o trabalho e as condições de trabalho, para que, através da indústria e do comércio, o país pudesse se desenvolver, pudesse crescer. E, embora essa declaração não traga punições para quem não for cumpri-las, é como se fosse uma forma... Um instantinho, por favor. Diga para ela. É como se fosse uma forma de você ter uma ordem que é dada. Senhor país signatário, o senhor assinou a recomendação, então o senhor precisa trazer para dentro do seu sistema legal o que é que você está assinando. Porque dentro dessa recomendação estão relativamente escritos todos os direitos das pessoas que vivem no seu território nacional. Por isso é um documento tão forte, é um documento tão expressivo, porque dentro deste documento está a relação de direitos das pessoas que vivem naquele país, que vivem naquele território nacional. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, principalmente sobre o instrumento. Eu volto a falar sobre ele, embora eu vá escrever isso para vocês, mas eu volto a falar. Eu sei que é um trabalho complicado para quem está no primeiro semestre, mas vocês no final vão me agradecer, porque no final vocês vão saber mexer tão bem dentro do seu vadimeco, vão saber encontrar tão bem os direitos que estão ali estabelecidos, que todo xingo que você vai me dar vai valer a pena, tá bom? Mandem aí o feedback, se estão gostando, se não estão, o que acham que precisam melhorar, se está tudo legal, que isso faz muito bem para que meu trabalho seja feito de maneira cada vez melhor e mais eficiente, tá legal?
Um abraço para vocês e até a próxima aula.